Boa. E Marcão, assim, isso daqui é um achismo meu, assim, é coisa que, enfim, é um sentimento que a gente vai vendo, eu não tô falando nada baseado em dados, mas assim, eu tenho muita impressão de que antigamente uma pessoa, quando ela era diagnosticada com tumor, assim, alguma coisa, você já meio que. Ela tem Um tumor X, maligno. um tumor maligno, é um câncer. Ela tem, pô. Assim, ela já tá meio que, vamos assim, tem às vezes alguns meses, assim, um tempo reduzido ali que você de vida. E eu tenho meio que a impressão, aí eu queria saber se essa impressão ela é verdadeira, o que você enxerga no dia a dia, que a medicina tem evoluído muito, assim. Então, assim, as pessoas estão... Os tratamentos estão avançando muito e tal. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais dessa minha sensação, que eu tenho impressão, do que de fato é prática. Assim, como que você vê na prática, pô, os tratamentos estão evoluindo, não sei se a metodologia de cirurgia estão evoluindo, assim. Então, assim, como que é para um paciente que acabou de ser diagnosticado, assim, o que você traz, assim, pô, o que essa pessoa deve fazer e, assim, pô, assim, não se desespera, estamos evoluindo, temos um caminho aqui para a gente chegar numa solução. Isso, o seu sentimento e essa tua percepção, ela é totalmente real. E não só é real, como os dados hoje mostram que as curvas de sobrevida, as curvas de tempo de vida, as curvas de cura dos tumores, quando você compara os últimos 10 anos, elas vêm melhorando. Mas infelizmente os pacientes eles ainda acham que o câncer, o tumor maligno, é uma sentença de morte. Isso já foi muito pior no passado. E eu falo no passado, eu tenho 15 anos de oncologia, então eu posso falar um pouco do passado. É muito diferente de quando eu comecei do que é agora. Obviamente que o meu cuidado, o meu acolhimento, ele também mudou, então isso evoluiu junto. Mas infelizmente hoje alguns pacientes familiares ainda chegam com o câncer como uma sentença de morte. E muitas vezes pelo conhecimento leigo do assunto, porém infelizmente ainda tem muitos profissionais de saúde que acham isso e encaminham o paciente com o paciente muito assustado até a consulta conosco. Daí a importância do cirurgião especialista em câncer, do cirurgião oncológico, do oncologista, ter essa ideia de acolhimento e de desconstrução. Porque muitas vezes a terra, que é o paciente, a terra chega arrasada. E aí você tem que limpar aquela terra primeiro, preparar aquele solo para construir algo. Ou seja, o câncer ele era visto como uma sentença de morte, ele infelizmente ainda é visto por alguns pacientes, mas essa realidade é outra. E por que essa realidade é outra? Primeiro, se fala mais sobre câncer, se tem menos pudor de falar sobre isso, as pessoas se sentem mais confortáveis em dizer o que tem. As redes sociais com influencers ajudaram muito a desmistificar. Tem muita coisa ruim na rede social? Tem, mas eu gosto de enxergar sempre, como tudo na minha vida, como copo meio cheio. Então isso ajuda muito. Isso foi legal. Os tratamentos eles melhoraram, mas entre, por exemplo, o paciente falar mais sobre e ele ser tratado, tem o acesso aos exames que ficou melhor, o conhecimento pelos exames, o medo de fazer esse exame. Ou seja, dentro da jornada, certo, Edu? O paciente fala mais sobre, tem menos medo de falar sobre, entende mais os seus sintomas e tem mais acesso, com isso faz mais exames. Sabemos que o diagnóstico precoce ele traz mais chance de cura para o paciente. E geralmente o diagnóstico oncológico, com tratamento precoce, que tratamento esse é a cirurgia. Por isso que hoje as políticas públicas elas precisam virar um pouco o investimento delas para o diagnóstico precoce e para o tratamento cirúrgico, que hoje é o que mais traz chance de cura. Então, diagnóstico, pacientes mais orientados, mais acesso ao exame, menos medo de fazer exame, diagnóstico mais precoce, tratamento mais precoce, geralmente cirúrgico, é a maior chance de cura. E aquele paciente que escapa disso e tem uma doença avançada, metastática, que não tem cura, o que é que ele hoje tem? Um arsenal de tratamento medicamentoso
que pode alcançar mais a cura de doenças que não eram curáveis, e mesmo que esse paciente não seja curado, você aumenta a sobrevida global dele, ou seja, ele fica mais tempo vivo, mesmo sem cura, ele fica muito mais tempo sem doença ativa, ou seja, muito mais tempo sem tratamento. Isso é o que a gente chama, Edu, de desfechos duros, que é tempo de vida sem doença, tempo global de vida, cura. E a gente também tem que olhar os desfechos não duros, que são os desfechos de experiência do paciente. Será que realmente vale a pena estar tanto tempo vivo com esse tratamento? Será que esse tratamento está me fazendo bem? Será que está me fazendo mal? Qual é a expectativa que eu tenho? Contraindicações ao tratamento, efeito colateral, pós-operatório, complicação cirúrgica. Isso também hoje é outro desfecho que a gente tem olhado bastante. Resumindo tudo isso, população com menos pudor, população falando mais sobre isso, procurando mais ajuda, tanto aquele paciente assintomático para prevenção secundária, quanto aquele sintomático que precisa fazer um exame de diagnóstico, um acesso maior ao exame. Com isso você tem diagnósticos mais precoces, com opção de tratamento cirúrgico que traz mais cura. Para aqueles que não têm um diagnóstico precoce, têm uma doença avançada, nós também melhoramos o tratamento não cirúrgico, ocasionando mais pacientes curados, e mesmo que não curados, eles ficam muito mais tempo vivo, muito mais tempo sem doença. Não, incrível. E eu acho que é muito legal das pessoas que estão assim, nos assistindo, nos ouvindo, saberem, né? Para tirar talvez esse mito, né? Essa lenda urbana aqui de como que assim, pô, não é uma sentença, né?